Uma intervenção que foi muito marcante. Hoje nós habituámos a olhar para os ciprestes de Miróbriga, não é? E achamos que fazem parte quase da nascença, mas não. Os ciprestes de Miróbriga foram lá colocados no tempo de um arqueólogo que lá trabalhou bastante tempo, o Dom Fernando de Almeida, e que, um pouco influência italiana, resolveu ao longo das calçadas plantar os ciprestes que nós hoje vemos. E inclusivamente sabe-se que foram mesmo plantados no tempo dele, porque até há faturas quando ele adquiriu, quando foi feita a aquisição para a plantação destes ciprestes. Eu acho que andei para trás. Pronto, como eu estava a dizer, este é o tal estudo que os biólogos fizeram. E que é muito interessante porque depois dá-nos os sítios de maior, de algumas espécies, da concentração de algumas espécies, e dá-nos uma coisa também, ele fez um trabalho muito interessante, que é o impacto visual que podem ter as construções à volta de Miróbriga. Exatamente por ser uma paisagem tão desprovida de acidentes, digamos assim, qualquer construção mais próxima pode, de facto, ter efeitos nesta visibilidade que o sítio tem para o mar de um lado e para a serra do outro lado. Portanto, há muito cuidado, isto era uma coisa que eu sei que o Francisco tem bem consciência disto, mas que às vezes as pessoas não têm, é que é um privilégio, para além de umas ruínas de mais de 2000 anos, uma vez que tiveram a ocupação anterior, é um privilégio ter um parque natural. Hoje, eu se calhar até encararia isto quase como um parque natural onde há vestígios arqueológicos importantíssimos. Porque, de facto, isto é um pulmão, é um parque, é um sítio de aprendizagem, é um sítio, como eu vos digo, de aprender matemática, de aprender geologia, de aprender agricultura, porque há terrenos e há vegetação nas ruínas, de aprender ciências naturais, de aprender inclusivamente a cortiça, porque há lá alguns sobreiros no interior das ruínas e que de vez em quando tem que ser apanhada. Cá estão os levantamentos, lá está as nossas oliveiras também. Isto são os vários estudos que eles fizeram, exatamente com os cuidados que consideravam que se devia ter na construção envolvente, e depois fizeram-se outros tipos de estudos, nomeadamente da geologia, porque é muito interessante perceber de onde é que a pedra vinha, a pedra da construção. A maioria são de calcários aqui muito perto, havia as pedreiras muito perto, aqui em Santiago Cacém, mas depois há outros materiais que não. Há uns que vêm da Serra da Arrábida e depois os que são usados só pontualmente, que são os mármores, muitos deles de Estremoz. Portanto, o geólogo conseguiu também fazer um estudo disto. Outra vez, os meninos, as fotografias. E pronto, e depois tentámos também fazer os grandes levantamentos. Hoje há melhores. Quem sabe um dia cá vem falar-vos o Félix Teichner com outros métodos já de detecção, porque é possível hoje, através da geofísica, fazer-se o levantamento daquilo que não é visível, não é? Daquilo que está no subsolo e que dá outra grandeza. Se virem os trabalhos dele, é muito interessante perceber que, de facto, isto nós pensamos que havia o fórum, havia as termas, havia umas casinhas e no meio não havia nada. Mentira. Portanto, nós temos nem 1/10 da cidade conhecida, porque nos interstícios de tudo isto ia casario, iam calçadas e, portanto, ele, através da geofísica, consegue que, sem promover escavações, consegue mais ou menos ter a noção do que lá estaria por baixo. As fotografias aéreas, como eu já vos disse, também é um dos elementos fundamentais para nos mostrar a alteração da paisagem no interior das próprias
ruínas, e isto é só para vocês verem o que eles cortaram. Não sei se daí conseguem ter a percepção dos declives. Isto foram cortes brutais na rocha. Estão a ver o ponto mais alto do fórum, depois é cortado, depois são metidas a zona comercial, depois é outra vez cortado, e aqui nós temos uma domes e mais abaixo ainda temos as termas. Portanto, cada vez que virem uma casinha com ângulos retos, quer dizer que houve necessidade de cortar os declives, porque as inclinações não fazem ângulos retos, portanto é preciso cortar para encaixar o casario. O que quer dizer que de algum modo foram intervenções violentas e grandes. Cá está, não é? Não aparece uma coisa assim tão bem delineada como é a praça pública de Miróbriga, se não houver uma grande intervenção e uma grande planificação. Porque não se esqueçam que isto não era feito por acaso. Primeiro iam ver, depois iam os agrimensores medir, depois tudo isto era feito com modelos. As métricas, os modelos, os módulos, os chamados módulos, que eram aplicados na construção. E depois isto é o outro lado interessante da arqueologia, que já não se prende tanto com a paisagem, mas que tem aspectos poéticos muito engraçados. Sabem que em Miróbriga há o deus da saúde, o Esculápio. A célebre ara do Esculápio, que terá estado aqui na Igreja da Misericórdia e que depois, quando se retirou, se percebeu que não era uma inscriçãozinha pequenina, mas que era uma ara enorme com dedicatória ao Esculápio. Isto originou esta ara a que houvesse muitas tentativas de compreensão do que seria o templo centralizado no Fórum. E isto é uma muito interessante, porque foi feita também no tempo do Dom Fernando de Almeida, de como ele imaginou que seria o templo centralizado, com dedicatória ao Esculápio. E lá temos o Esculápio em cima, que é o Deus da saúde, que é aquele Deus que usa o bastão com a cobra à volta, como nós temos ainda hoje na farmácia. Portanto, também as próprias ruínas vão sendo um constante aprendizagem, porque o nosso olhar também se vai alterando. Ou seja, porque nós vamos aprendendo de escavação para escavação. O Dom Fernando de Almeida imaginava aquele sítio, imaginava-o não tanto como uma cidade, como o comum das cidades romanas, mas imaginavam mais como um sítio de peregrinação. Porquê? Porque eram conhecidos alguns santuários dedicados ao Esculápio, em que tinham funções específicas medicinais. Ora, Miróbriga, e ele próprio depois acabou por perceber, é muito mais do que um sítio apenas, do que um santuário. É uma cidade e amplamente habitada. E se virem essas tais plantas do Felix Steichen, vão-se aperceber como, de facto, as ruínas, todas elas estão cheias de restos, de casas, de grandes construções. Dos vestígios que aparecem, porque há fósseis diretores para os arqueólogos, não é? E um deles, as telhas, por exemplo, que as pessoas vão apanhando e que vão vendo mais ou menos, porque ele fez a prospecção geofísica, mas ainda não está totalmente terminada. Mas dos estudos, das prospecções que foram feitas a pé, aparecem restos de telhas mais ou menos 10 hectares. Não quer dizer que não venha a ser mais até. Mas 10 hectares era também o tamanho mais ou menos comum das cidades provincianas, destas de pequena escala, que não era tão pequena escala assim, porque isto muito possivelmente era a capital de um determinado território. Há uma noção também mais ou menos, mas pode ser inexata, eu vou-vos explicar porquê. Porque as construções
Podem ser grandes construções de domos, e isso quer dizer uma família, ou podem ser blocos de apartamentos que os romanos já tinham. E, portanto, às vezes estarmos a falar em números de habitantes pela área conhecida é um bocadinho abusivo. Claro que se pode arredondar, ter uma ideia até por outra comparação, mas é um bocadinho porque não conhecemos a estrutura urbana, digamos. Tínhamos que saber quantos blocos, quantos quarteirões, ínsula existiam, que funcionavam como esses tais apartamentos, quantas casas mais ricas, que são os domos, existiriam. E, portanto, dá umas contas um bocadinho, eu acho sempre um bocadinho, acho sempre, é verdade que há muitos casos de estudos de cidades romanas que dão a partir da área da ocupação, mas isso muitas vezes tem como base as cidades melhor conhecidas, não é? As cidades, e faz-se um bocadinho por comparação com as cidades que foram mais estudadas, mais escavadas, porque depois temos aquelas sortes de haver no mundo romano, cidades que infelizmente ficaram, sorte, mas infelizmente para eles, que ficaram intactas praticamente, não é? Como Pompeia, Herculano, e que dá uma percepção de como é que seria a cidade. Mas, por exemplo, nós aqui temos a noção, aliás, o José Carlos Quaresma, que neste momento está anualmente a escavar cá, com a equipa da Universidade Nova, que ele coordena, ele está a escavar exatamente a zona das taberninhas das lojas romanas. E isso é outra coisa interessante, é perceber se nós estamos a falar de casas ou estamos a falar de zonas comerciais. E isso consegue-se ver na arqueologia, porque as casas têm uma arquitetura em que normalmente os compartimentos se relacionam uns com os outros, ao passo que as taberninhas são ao longo das calçadas e normalmente só têm a abertura, a porta para a rua. Mas que lá está, é um estudo que ele já traz há um tempo, mas ainda não é uma coisa conclusiva. Há uma coisa muito interessante que ele está a percepcionar, é que há uma ocupação de Miróbriga até mais tarde do que se pensava. Portanto, há materiais, a cidade terá reduzido a partir de certa altura, mas há vestígios do século VI pelo menos, que é muito interessante isso, porque não havia essa percepção. E pronto, isto é também como se altera a paisagem e como é que às vezes alguns arqueólogos, o passado não se deve nem julgar, nem as pessoas fizeram o melhor que conseguiram nas suas épocas, mas não deixa de ser muito interessante ver como isto mudou o nosso olhar com aquilo que é o templo hoje centralizado. O templo hoje centralizado, que nós vemos com paredes laterais, não é? Com colunas. Esta coluna foi buscar às termas de Miróbriga, vejam os sistemas de elevação e vejam principalmente quem conhece hoje o templo centralizado, como é diferente. E pronto, as escavações que também mudam, como eu disse, o aspecto, a tal questão das dúvidas ainda hoje é mais da malha urbana, porque assim, nós conhecemos um pouco as calçadas que funcionam, é muito engraçado porque parecem as segundas circulares, porque à volta do fórum, em várias alturas, e elas fazem circunvalações, mas ainda não as conhecemos todos. E se vocês pensarem que à volta das taberninhas, à volta do fórum, nós temos um ponto que deixamos de conhecer e que dava a volta ao fórum todo. Portanto, imaginem estas plataformas, não iam estar a fazer grandes calçadas como as que lá estão construídas se não houvesse edificações de um lado e do outro. Portanto, no interior de uma cidade não ia ser só para enfeitar, não é? A estrada. E, portanto, temos que imaginar um efeito de espelho de construções de um lado e do outro, sempre que encontramos umas calçadas. Cá está as termas. Lá está, imaginem vocês cortar, mais uma vez, o sistema
do impacto que foi na paisagem construir estes edifícios, que são dois, que é a zona termal ou a zona dos balneários de Miróbriga. Que foi um bocadinho, ele faz um bocadinho a ideia da Via Ápia, nas ruínas, com os ciprestes cada um do seu lado, e que felizmente os ciprestes, como têm as raízes que não perturbam muito as construções, não é porque não é por acaso são usadas nos cemitérios, mas se fosse outra árvore poderia ter problemas hoje grandes. Mas é evidente, se nós fôssemos decapar aquilo tudo e pôr à amostra a cidade, se calhar ficávamos espantados, porque tão irreconhecível que seria o sítio. Porque nós estamos também com um sítio com uma certa magia e romantismo do abandono, não é? Que cria este ar verde, ou o ar das papoilas todos em maio, mas que se calhar, quando fôssemos tirar e com vida, e ver as casas a crescer, devia ser umas ruas barulhentas, claro está, não é? Com comércio, isso havia bastante para haver tantas lojinhas, isso está comprovado que tinha bastantes zonas comerciais, portanto havia fluxo de pessoas que usavam aquelas lojas todas e com apartamentos, isso aí também não tenho dúvida que teria zonas de apartamentos e não só casas de grande dimensão, portanto casas ricas, digamos assim. Claro, hoje estamos perante uma coisa que não é. Dificulta o estudo do templo, o facto de ver aquelas... Mas é assim, Francisco, imagine o impacto que seria para o ex-libris de Miróbriga, em tudo que... Basta vir aqui em Santiago, a Rádio Miróbriga, ir aos restaurantes, e é aquela... Imagina o que é que isto mexeria e com que legitimidade. Com que legitimidade, porque isso também já acaba por ser algo que a história trouxe, não é? Como se me dissesse assim, é a única maneira de se conhecer o fórum, o templo, mas eu estou convencida que qualquer dia, sem ser preciso essa nova demolição, que se vai conseguir, até porque há uma vantagem no que o Dom Fernando fez, que tem essa desvantagem, mas ele marcou. Que há arqueólogos daquela altura que não marcaram, e ele marcou a zona onde fez a intervenção e faz as plantas, porque isto que nós vemos está devidamente documentado, ou seja, ele tem as várias fases da reconstrução. Agora, isto hoje em dia já não se aceita que se faça, a menos que se assuma, pronto, vamos fazer um caso experimental para ser didático, mas hoje em dia é o 3D e consegue-se fazer as reconstituições de outra maneira.